Começar, Fabiana? Vamos Vamos. sim. Se entrar mais alguém, entra aí ao longo da nossa apresentação. Bom, a minha ideia de trazer a Fabiana aqui, que a Fabiana ela está nessa área de gestão e tem muita novidade assim para trazer para gente, que ela está aí estudando muito, né, Fabiana? A Fabiana ela foi minha aluna do curso de formação de instrutores de treinamento, tá? E eu conheço a Fabiana assim nas suas apresentações, ela é muito bem humorada, a forma dela falar, e eu gosto muito, aprecio muito isso. E eu vim trazer ela aqui para trazer novidade para gente. Eu também estou aqui para aprender muito com a Fabiana, né? Espero aprender muito com a Fabiana aqui hoje, né? E para a gente compartilhar um pouco da nossa experiência, trazer, né? Trazer algo diferente, né? A gente vai ter uma pegada agora mais firme agora nos próximos dias no nosso curso, né? Depois eu vou pegar com vocês a parte aquela parte de comunicação entre as diversas gerações, né? Porque eu acho que esse é um tema que a gente precisa trabalhar. Eu, eu recebo muito feedback dos líderes que a maior dificuldade é essa mesmo, em lidar com as pessoas e como tratar essas diversas gerações e também junto com essa mudança toda que ocorreu. Então a gente vai trabalhar isso na próxima aula. Estou preparando material para vocês, tá bom? E hoje a gente está aqui com a Fabiana. Se apresenta pra gente, Fabiana. E Sim. pode começar com a sua apresentação de hoje, tá bom? Tá bom, obrigada, Dani. Bom dia novamente, né, para todos vocês. É uma honra estar aqui, né? Eu fui aluna da Dani, ela tem essa proposta do curso de formação de instrutores. Eu já dou aula há um tempo, já faço gestão há um tempo, mas eu tenho esse perfil de estar buscando essa questão da reciclagem, o que tem de novo, o que está rolando. E aí, nesse momento, eu estou sempre buscando cursos, treinamentos, até para ver as novas abordagens, o que está chegando de novo. E aí foi assim que eu caí no curso da Dani, conheci muitas pessoas legais, inclusive, né, principalmente a Dani e tal. E ela, né, me fez esse convite e eu vim aqui dividir um pouquinho de informações com vocês e também absorver, porque até o que eu estava conversando antes com o Marcos, eu sou do segmento da prestação de serviço, né? Vou começar falando que eu sou administradora, né? Eu sou administradora de empresas, eu tenho um MBA em marketing estratégico, empresarial e uma pós em psicologia organizacional. Então, eu trabalho na gestão de pessoas, gestão de processos e essa coisa do marketing estratégico que aconteceu para mim com a visão do marketing da porta para dentro, né? Que é o endomarketing, que é você fidelizar o cliente interno, que é você fidelizar a sua equipe ao seu negócio. Porque a verdade é que muitas vezes as empresas têm a tendência a querer vender da porta para fora, mas não conseguem vender da porta para dentro. Ou seja, a equipe não está acreditando no que a empresa vende, né? No serviço, no produto, mas quer que essa mesma equipe venda externamente. É por isso que o marketing acabou acontecendo, né? Eu comecei no marketing nesse caminho por conta disso. E eu trabalho já, eu tenho, vocês podem não acreditar, mas eu já tenho mais de 20 anos de experiência. Eu sei que vocês não vão acreditar, mas é verdade. Tá. Então eu tenho mais de 20 anos de experiência e comecei assim, como o Marcos, quando a gente começou a conversar, ele falou, né? Eu comecei como psicólogo e tal, eu comecei também, né, lá no comecinho lá, eu fui operadora de telemarketing, trabalhei como consultora, né, vendendo curso, né? Eu trabalhava numa marca que vendia cursos de informática na época, e aí fui graduando, fui crescendo dentro das empresas e tudo mais, e trabalhei, eu não costumo citar, não, mas assim, fui prestadora de serviço de uma grande corporação, né, na área de petróleo, né, então gestão de contratos e gestão de equipes, gestão de pessoas. Então, assim, eu fui construindo, na verdade, fui formatando a minha carreira indo para esse caminho de trabalhar na gestão de pessoas, né, gestão de pessoas atrelada à gestão de processos. E aí foi um pouquinho a minha ideia do que eu vim trazer aqui. A Dani falou dos cursos, né, dos treinamentos. Eu tenho feito muitas atualizações. Esse tempo da pandemia eu tenho usado muito para isso, né? Então, assim, estou fazendo design thinking, design de processos, design de serviços. Com essa nova
roupagem, porque a tecnologia está atrelada a tudo isso, a gente não tem como fugir disso, somente a gente que já vem, né, de um tempo aí de mercado, não adianta a gente ficar muito preso, mas também a gente não pode achar que tudo vai ser tecnologia, porque dependendo do tamanho da sua empresa, você tem coisas que você não vai conseguir implantar de imediato, tem todo um processo, tem uma cultura, a gente vai falar de cultura aqui, e essa questão da cultura organizacional que faz diferença na hora que você tem que implantar e questões de custos e tudo mais. Né? Então eu vim para a gente bater esse papo hoje aqui, trocar com vocês, né? E principalmente porque vocês, pelo que a Dani falou aqui, a gestão de pessoas em saúde, vocês trabalham nessa área, né? Na área médica, na área de saúde, e já tem uma vivência, até onde eu sei, nem todos ainda já são líderes, tem alguns que são, tem outros que querem, né, se preparar para quando a oportunidade chegar, estarem já prontos ou já estarem pelo menos embasados. E aí a gente está aqui para bater esse papo. Eu vou compartilhar aqui a apresentação e aí a gente vai interagindo pelo chat, a Dani vai me apoiar, se eu por acaso me enrolar. Vocês estão conseguindo me ver? Eu não sou muito alta, então eu fiz toda uma estratégia aqui, vocês conseguem me ver, né? Sim, eu fiz todo estamos um vendo. cálculo aqui para poder ficar assim na altura do negócio. Mas se por acaso alguém não estiver me vendo, me avisa que aí a gente dá um jeito aqui. Tá bom? Vamos lá. Eu vou liberar aqui para vocês. Vai dar tudo certo. Ah, meu pai, o que aconteceu? Peraí, gente, peraí. Tava tudo indo tão bem. Então. A apresentação não está aparecendo aqui para eu poder compartilhar. Eu vou fechar e abrir de novo, tá, gente? Só um minutinho. Enquanto isso, vocês se apresentam, cada um de vocês, pode ser? Vocês não estão me ouvindo? Sim, fala. Fala um pouquinho de você então, Marcos, e aí depois a gente vai passando para quem puder falar, né? Que eu sei que nem todo mundo aqui pode falar, que está na rua. Perfeito. Mas perfeito. Quem puder falar. Então, perfeito. Então, meu nome é Marcos, né? Eu trabalho no Hospital Clínicas aqui de São Paulo, gestor de contas médicas. Aqui no hospital eu estou há 25 anos, mas eu estou na área há mais de 35, né? E comecei, como a Fabiana falou, eu comecei no hospital do interior, né? Eu sou do interior, desculpa, e vim para São Paulo faz uns 20 anos mais ou menos, e estou nessa área. Sou formado em gestão empresarial de serviços da saúde, tenho uma pós na São Camilo aqui de São Paulo de administração hospitalar e outra de auditoria de contas médicas, ou aliás, auditoria na área da saúde, né? E tenho minha empresa, dou também os meus cursos, né? E fui convidado pela Dani para estar nesse projeto dela aí. É uma maravilha. Muito bem, seja muito bem-vindo, Marcos. Você é muito bem-vindo aqui. Obrigado. Pode falar um pouquinho, Michael? Posso sim. Pessoal, meu nome é Michael Lacerda. Assim como o Marcos, também minha trajetória na área da saúde começou como office boy. Sou um pouco mais novo, então começou há 10, 11 anos atrás. Passei pela área de faturamento, tive uma rápida passagem pela área de sistemas e hoje eu sou responsável por uma área chamada de regras de cadastros e negócios. Tá? Acho que o Marcos deve conhecer bem ali todas as partes de negociações com as operadoras, padronização da ANS, que é super importante aí para o envio, né, das contas hospitalares. Então, sou responsável pela equipe que faz toda essa padronização no nosso sistema de gestão. Tá? Estou me formando em gestão hospitalar no final do ano, e aí alguns planos de futuro de fazer alguma pós, alguma MBA na área também de gestão de processos ou de gestão de projetos também, porque eu acho que isso é super importante.
Então, minha trajetória ela começou aí há 10, 11 anos, a gente veio galgando, passamos pela área de faturamento, área de sistemas, e aí hoje eu tenho uma área específica, mas que não deixa de se relacionar com todas essas outras áreas do hospital da equipe, né? Então, a trajetória ainda está começando, mas a gente já tem aí uma certa bagagem, uma certa experiência aí com todas essas etapas aí vencidas e passadas. Muito bem, Maico, obrigada. Você está podendo falar, Renata? Posso sim. Tá me escutando? Meu nome é Renata, eu moro aqui em São Paulo. Estou na área hospitalar há uns 10, 12 anos, no mesmo tempo mais ou menos que o Michael, né? Comecei trabalhando na área hospitalar, comecei trabalhando no Grêmio do hospital aqui da Redidor, São Paulo. Eu era cliente de locadora, no Grêmio com funcionários. E aí, uma das experiências me deram uma oportunidade de trabalhar dentro da Redidor. E aí eu comecei como escriturária, no agendamento de cirurgias. Depois disso, passei para trabalhar na ACD. Trabalhei na ACD há 3 anos, como escriturária também, com agendamento de cirurgias, apoio aos médicos, enfermeiras e técnicos de enfermagem. Lá dentro da ACD tive uma oportunidade de um médico para ser secretária de uma equipe médica, de 10 ortopedistas, onde eu fiquei 10 anos. E aí fui gerente, cuidava do processo de cirurgias de convênios particulares, atendimento de paciente, médico, hospital, negociação com os convênios, pegando autorização, essas coisas. E aí, depois de 10 anos lá, acabei tendo uma oportunidade de trabalhar agora numa empresa de implantes, né? Que vende materiais biológicos para os hospitais. Então, acho que o Michael e o... eu esqueci o nome dele, Marcos, né? A gente fornece para alguns hospitais materiais. E aí eu tive o desafio, eu entrei como vendedora, mas só durou 4 meses. Porque daí eu tive o desafio de ser convidada de ser coordenadora comercial. Então eu tô nova, né? Então faz 6 meses só. Tô aprendendo, não. Vamos dizer que eu estou me aperfeiçoando a aprender a fazer negociações com os convênios, negociações com os hospitais, liderando uma equipe de agendamento, implantando, justamente me interessou bastante para fazer, né? Falar hoje sobre processos. Porque era uma empresa muito pequena que de repente cresceu de uma hora para outra, cresceu bastante. E aí as pessoas faziam as coisas do jeito que queriam. Então, assim, não tinha um processo, né? Então, eu estou implementando processo, estou com bastante dificuldade de implementar processo com algumas pessoas, que são meninas novas, bem novinhas, acham que o que eu fazer daquele jeito tem que continuar fazendo daquele jeito, né? Não aceitam novos desafios. Então, eu estou com... Hoje eu vou aprender bastante, porque eu estou com sérios problemas com essa equipe, e ao mesmo tempo estou tendo que lidar com essa pandemia e fazer algumas negociações com hospitais, convênios que são bem difíceis também, né? Para poder começar a gestão nessas negociações para ficar redondo e para não ter tanto problema, tanto impacto no pós-serviço, que a gente está fazendo, né? E aí é um desafio novo para mim. Então, assim, estava 10 anos parada, acabei tendo uma bebê de 2 anos, acabei ficando parada um pouco, e agora eu estou retomando toda a parte de novo, de aprender. Eu fiz faculdade de análise gerencial, fiz técnico, né? E fiz uma pós-graduação em administração hospitalar. E agora eu quero fazer outras, estou com o desafio de fazer outras pós aí, ou até uma outra faculdade. Legal, Muito bem, legal, Renata. Renata. Obrigada, Renata. E aí, Fabiana? Bom, foi aqui. Vou compartilhar aqui com vocês. A Josi e a Alê, né, não podem falar, uma está dirigindo, Não, elas outra estão na rua. coisa, elas vão falar pelo chat. Então, vou compartilhar aqui, tá, gente? Aí vocês me digam se vocês estão vendo tudo certo, o que está acontecendo aí, porque eu não vou ver mais vocês. Tá tudo ok, a tela tá inteira. Oi aí? Todo mundo tá vendo? Ainda não. Ainda não. Ué, gente. E agora? Não.
Não? Não. Então, vou interromper o que não está aparecendo para vocês e vou de novo. Porque para mim aqui ele mostrou... Ah, tá. Não é possível compartilhar. Por que não é possível? Por que será que está acontecendo? Eu posso compartilhar daqui se você quiser. Deixa eu tentar mais uma vez. Vamos ver. Agora tá, agora foi. Agora foi? Foi. Querendo me boicotar aqui uma hora dessa, da manhã. Não pode. Tá a tela inteira para vocês? Tá. Tá? Beleza. Então, vamos lá, né? Coloquei aqui nós colocamos, né? Liderança em ação, porque o nosso objetivo aqui é que vocês colocar, né, em prática. A ideia é sempre trazer a coisa mais prática possível para todo mundo. Então, eu coloquei uma frase aqui, né? Liderança é a capacidade de transformar a visão em realidade, né? A empresa, né, a organização tem sua meta, tem os seus objetivos, e aí a gente quer transformar isso em realidade. A Renata falou uma coisa interessante dessa questão da postura, né, do pessoal, que as pessoas são novas em termos de experiência e de idade, né, vamos dizer assim, mas elas têm a tendência, aí elas foram orientadas a fazer a coisa de uma forma e elas não querem quebrar, né, esse paradigma para mudar, para se ajustar a um novo conceito. E isso é um desafio dentro da liderança, né, um desafio dentro do processo de liderar, porque a gente acaba tendo que, de certa forma, bater de frente, né? Porque a gente acaba tendo que colocar essas transformações e ter que mostrar para essas pessoas o melhor caminho da melhor forma, né? Liderança é basicamente isso. Eu tenho que mostrar para você o melhor caminho da melhor forma para que o objetivo se torne uma realidade. E a verdade é que as empresas, a realidade é resultado, né? Os pacientes, no caso de você especificamente, a gestão de saúde. Os pacientes são clientes, né? E não são só eles os clientes. Nós temos aí os fornecedores, que de certa forma são clientes, nós temos os parceiros, que são clientes. Então, tudo isso a gente precisa ajustar para que todo mundo fique bem atendido, vamos dizer assim. Queria perguntar para vocês, nessa visualização aqui, vocês veem os slides e me veem, ou vocês só veem os slides? Como é que funciona aí para vocês? Eu tô conseguindo olhar o slide e te olhar também, tá, Fabi? Tá, você tá conseguindo me ver, beleza. Eu tô aqui do lado aqui sem querer. Tá. Então, maravilha. Por acaso, gente, é porque eu não vejo vocês. Então, assim, pra mim tá muito cego o negócio aqui. E aí, se por acaso vocês quiserem, né, falar alguma coisa, enfim, por favor, tá? Interajam comigo para eu não me sentir só. Ou muito só. Vamos lá. A gente está aqui no segundo slide. Então, coloquei aqui para vocês, né? Liderar é influenciar, conforme Sam Deep nos fala. Liderar não é dominar, mas sim a arte de convencer as pessoas a trabalhar em vista de um objetivo comum. Daniel Goleman, né? Ele é uma referência na questão da inteligência emocional. Primeiro ponto, a gente tem muito essa questão do líder, né, que é aquela pessoa que, muitas pessoas quando entram, né, por esse caminho da liderança, ou quando recebem, né, ou são promovidas, ou recebem uma oportunidade, essa questão de achar assim, agora eu sou o dono, agora eu que mando e as pessoas vão me obedecer. E aí isso é um conceito antigo, né? Então pode ser que vocês pensem assim, mas ninguém pensa isso, ninguém acha isso porque já tem vários estudos que mostram que não é isso. Mas a gente ainda tem pessoas que entram nessas posições de gestão, né? Ou de comando, né? De gestão de uma equipe, de um ponto de trabalho e que vão com esse pensamento. E isso é uma coisa que a gente precisa quebrar. Por quê? Porque se você vai com esse pensamento de que você liderando, você domina, né? Você manda e as pessoas obedecem, você não vai conseguir chegar no seu objetivo. E a sua liderança vai ser minada, porque a verdade é que o líder é um e a equipe ou as pessoas, né, o grupo com que se trabalha são vários. Tem gente que tem equipe de 5 pessoas, tem gente que tem equipe de 15 pessoas e tem pessoas que têm equipe de 50 pessoas. Normalmente, quando você tem uma equipe maior, você tem sempre um assistente, uma pessoa que te dá um suporte. Mas, de modo geral, o líder é você e você vai comandar aquele grupo ali.
né? Então, esse conceito de que o liderar não é o dominar, né? Ele tem que ficar muito claro, né? Você tem que trabalhar isso muito, muito firme, muito forte assim na sua cabeça para que isso não te derrube, né? Na verdade, isso não te derrube. O líder, né? Liderar, você tem que planejar, você tem que integrar, motivar, avaliar e estabelecer alvos. Eu vi um conceito aqui que eu achei muito interessante quando eu estava buscando mais material, né, para montar esse material para vocês, que liderança é igual amor. A gente não tem muito como explicar. A gente precisa fazer. Você sabe como funciona, mas você explicitar isso é muito difícil. É complexo, na verdade, essa questão da liderança, porque são vários conceitos que vão chegar no denominador comum. Então, assim, o líder, ele é aquele que tem que ter um planejamento, né? E esse planejamento tem que estar integrado aos objetivos comuns da empresa e aos objetivos dos colaboradores, o que é muito difícil esse alinhamento entre o objetivo da equipe, os objetivos pessoais, vamos dizer assim, com os objetivos da empresa. Porque o objetivo da empresa é resultado, cada empresa tem um conceito, né? É ser melhor posicionado no mercado, é ser referência, aumentar a quantidade de clientes em X tempo, e aí os alvos vão de acordo. E o líder, ele tem por objetivo, né, principal, alcançar os resultados da empresa, né, ou ajudar a empresa a chegar a esses resultados, e, contrapartida, em paralelo a isso, ele precisa também que a sua equipe tenha os seus objetivos pessoais alcançados, né? Então, ele precisa ter um planejamento, integrar isso, os objetivos da empresa com os objetivos da equipe, motivar essa equipe, mas ele não precisa só motivar essa equipe, ele precisa também estar motivado, e essa questão da motivação, ela é muito delicada, porque a motivação, ela é o motivo para você agir, né? E a gente vai falar de motivação um pouco mais lá na frente, mas assim, ele é um motivo para você agir, e é uma coisa muito intrínseca, né? É uma coisa muito sua, que te motiva a levantar e agir, a fazer alguma coisa, a trabalhar em X lugar. Sendo que, ao mesmo tempo que ela é uma coisa intrínseca, o seu gestor, o seu líder, a pessoa que você olha e se espelha, essa pessoa te motiva, né? Ela te alavanca, ela você olha para ela e fala, quero seguir esse caminho também. Então, assim, o líder, ele precisa se automotivar, porque normalmente é ele por ele, e ele precisa motivar a equipe, mostrar para a equipe que o que ela faz faz diferença, né? O quanto é importante para que aquele funcionário, né, aquele colaborador, ele se sinta parte do processo, não só um integrante, né, assim, aquele que vem, faz e ponto, mas ele se sinta parte do processo. E ele precisa estar em constante, e o líder precisa ter uma questão da avaliação, ele tem que estar se avaliando e avaliando a equipe constantemente, além dessa questão de estabelecer alvos para a equipe, né, que estejam em acordo com os alvos da organização. Coloquei aqui, liderar é uma decisão. Você escolhe, né, ser líder, você escolhe liderar também. Porque, você tem um perfil, né? Normalmente a gente, quando recruta, né, a gente faz a seleção, enfim, ela tem perfil de liderança. Tá, ela pode ser, pode ter um perfil de liderança e ser aquela pessoa que vai ficar ali fazendo a gestão de processos pura e simplesmente para que as coisas não saiam dos eixos. Né? Mas não necessariamente ela vai ser um líder de pessoas que vai levar equipes a um sucesso, que vai levar equipes a um resultado, ou que essa equipe vai dar o resultado para a empresa. Dentro da liderança, a gente tem uma outra questão que é muito delicada, né? Os líderes que têm uma dificuldade muito grande de falar não. Eu não sei se vocês têm esse exemplo ou já vivenciaram esse tipo de coisa. Vocês podem me falar? Vocês já vivenciaram? Você tem? Renata? Você tem? Você lida com isso hoje ou você já teve esse tipo de situação? Como é que isso funciona? Já tive. Dessa empresa que eu fiquei 10 anos de funcionamento, tinha 2 meninas que liderava. E uma delas era difícil assim, falar não, mas uma das coisas que motivou eu sair dessa empresa que eu estava há 10 anos foi ela. Porque na primeira oportunidade, quando eu estava de licença, as coisas aconteceram de uma outra forma que eu nunca esperava acontecer, entendeu? E acabei segurando lá muito tempo, porque eu tinha mais, vamos dizer, eu
misturei muito a parte afetiva, né, de consideração com o profissional e acabei deixando a desejar, porque eu não sabia falar não para essa pessoa. E nessa equipe que eu tô agora, tem uma menina que realmente tô tentando não misturar, gosto muito dela como pessoa, mas como profissional não tá atingindo. E difícil falar não, sabe? Porque assim, ainda tô tentando me amadurecer e para não acontecer o que aconteceu na outra empresa, entendeu? Eu tô tentando cortar o mal pela raiz já. Entendi. Então, essa questão do falar não tem muito a ver com a nossa personalidade, né? Tem pessoas que têm uma personalidade mais emotiva e tudo mais. Aí, assim, estou falando de avaliações como um todo, né? Não estou avaliando especificamente você, Renata, ou Maicon, até porque não tem como. Mas, assim, numa forma geral, quando a gente tem um líder que tem uma dificuldade de falar não, a gente tem aquele líder que tem essa questão de ser amado, né? Então ele não fala não porque ele quer que as pessoas gostem dele, porque vão falar de mim, então por isso eu não falo não, tenho essa dificuldade. Tem essa questão de você gostar muito da pessoa, né? Então aí você tem uma dificuldade de falar não para aquela pessoa porque você está levando para o pessoal e aí você tem essa preocupação de que ela também leve para o pessoal e fique chateado com você porque você disse não. O que eu costumo, né, dizer para as pessoas? É igual filho, né? Quando a gente fala não para um filho, né? A Renata tem filho, não é isso? Tem filho. Então, quando você fala né? Quando você fala não pro filho, é por quê? Para você proteger, porque você entende que aquilo ali não vai ser benéfico para ele naquele momento, ou que ele não tem maturidade para fazer X coisa naquele momento, que vai dar problema lá na frente. Tem alguns motivos para você dizer não, salvo aqueles das mães, né, que falam assim, é não porque eu sou sua mãe e disse que não. Tem esse motivo também. Mas, de uma forma geral, é porque a mãe tá vendo que vai dar algum problema lá na frente, que aquilo ali não é adequado. Então, para o colaborador é do mesmo sentido. Quando você fala não para o colaborador, ou quando o colaborador tem algum comportamento, ou não atende alguma coisa que está sendo solicitada e você precisa chegar para ele, e aí é a questão do feedback, né? De você chegar para ele ter que falar alguma coisa que não é tão positiva, é porque você está orientando ele para que ele cresça. Né? Para que ele cresça e ao mesmo tempo para que ele não tenha problemas lá na frente, mas que você também não tenha problemas lá na frente. Porque existem desdobramentos que depois vai ser você que vai ter que resolver. Porque esse colaborador ele não vai poder assumir aquilo ali. Né? Até porque ele tem um líder e esse líder, de certa forma, permitiu. Quando não disse não, ou quando não interviu quando precisava. Então, essa questão do dizer não, ela é importante. Eu vou dar um exemplo para vocês. Né? Na minha última prestação de serviço, eu era gestora, mas eu tinha uma gestora, vamos dizer assim, parceira. Né? E essa questão da gestão compartilhada, ela é muito delicada. E nessa gestão compartilhada, eu era a que dizia não, né? E ela era a que não dizia não. E tinha algumas pessoas que ela tinha, como você falou, né? Como a Renata bem falou, essa questão de eu gosto muito, né, da pessoa e aí eu já quero cortar o mal pela raiz. Tinha uma pessoa, né, uma das meninas que integravam a equipe, que ela tinha uma relação de muita amizade com essa menina, ela gostava muito da menina, mas ela usava isso também a seu favor de pedir coisas que eram totalmente fora do escopo do trabalho da menina, para a menina fazer, a menina não conseguia dizer não para ela. Contrapartida, ela não conseguia dizer não para a menina. Até aí, qual é o problema? O problema era que quando chegava o momento da funcionária ter que fazer, a gente trabalhava com gestão de contratos, tinha prazo para tudo. Então, se eu tenho um entregável, né, que tem data para ser entregue, e esse entregável não acontecia, ela queria reclamar. Sendo que ela passou todo o tempo tirando a menina da sua prestação de serviço. Vocês entenderam? Ficou claro para vocês? Não sei se estou conseguindo me fazer entender. Mas assim, eu estou conduzindo a pessoa, né, a liderada, a funcionária, vou chamar aí de colaboradora, a colaboradora, pedindo coisas para ela fazer, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, faz isso, faz aquilo, e a colaboradora não consegue me dizer não, primeiro porque eu estou numa posição de liderança. Então, me dizer não é uma coisa que tem que ter muito cuidado. E, ao mesmo tempo, porque tem uma relação de amizade. Sendo que depois eu quero lá na frente cobrar o resultado, o entregável dessa pessoa. Mas eu mesma não permiti que ela fizesse o entregável dela. E aí eu tive que intervir, de conversar com a coordenadora, né, com a gestora, e falar assim, você não deixa ela trabalhar.
Porque era o que estava acontecendo. Você não deixa ela cumprir as atividades dela e aí depois você quer cobrar as atividades dela. Aí, como ela não fez, o que você faz? Você para toda a força de trabalho, porque chegou o prazo, e pede 3, 4 colaboradores para poder apoiá-la para fazer o trabalho, porque ela não teve tempo, não conseguiu. Né? Sim. Só fazendo um comentário em cima até desse histórico, né? E aí eu sempre avalio também o impacto que isso vai ter com os demais integrantes da equipe, né? Exatamente. As demais pessoas, elas começam a perceber, né, esse tratamento diferente. Em determinado momento, como você disse, ela não entrega o que era esperado e vocês precisam, então, mobilizar outras pessoas para dar conta do que ela deveria ter feito. E aí você percebe que uma pessoa, né, uma atitude com uma pessoa acaba desestabilizando também toda a equipe, né? Então isso é muito importante, a gente tomar o cuidado. Eu sempre penso muito nisso, né? Não o colaborador em si, mas como que essas atitudes também vão refletir nos demais colaboradores da equipe, né? Então você tem que administrar essas duas situações. Eu tive um caso há um ano e meio atrás. Ei. Pessoal, desculpa. Eu tive uma situação há um ano e meio atrás, uma colaboradora que ela veio de outro estado, ela deixou a família lá, e era aniversário do filho dela numa quarta-feira. E aí ela chegou, conversou com toda a equipe, combinou que na quarta-feira ela não iria, e aí ela só veio me comunicar que ela já tinha deixado tudo alinhado e que ela não iria trabalhar. Falei para ela que não, que aquela atitude dela foi extremamente errada, que primeiro ela deveria alinhar comigo. E aí, por outras situações, mas esse foi o estopim, a gota d'água, a gente acabou desligando essa colaboradora, mas eu senti que a equipe ficou, poxa, mas era um dia, era o aniversário do filho dela, tudo mais. Então, assim, uma atitude que ela teve refletiu nela e nos demais colaboradores da equipe. Você acaba ficando como o gestor ruim, que é um insensível, e que não permitiu que ela fosse comemorar o aniversário, né, do filho. Só que eu falei, galera, todo mundo aqui tem filho. Eu vou ter que dar folga para todo mundo. Isso não é o que é a empresa. Aí a gente pensa como empresa, não como setor, né? Eu falei, o diretor, o gerente do RH vai começar a observar essas folgas e vai me perguntar o que eu estou definindo dentro da empresa que não foi alinhado, né? Então, assim, o não tem que ser bem administrado porque causa um impacto muito grande, né? Sim, sim. E assim, bem pertinente isso que você falou, até mesmo desse impacto na equipe, por que acontece? Aí o conceito de trabalho em equipe acaba começando a ser deturpado. Porque trabalhar em equipe não é eu pegar o trabalho do outro para fazer. Eu dar assistência, eu dar um suporte, eu ajudar quando ele precisar. Mas se ele está sendo desviado do trabalho dele, depois eu tenho que parar o meu para socorrê-lo, por conta de que aí todo mundo tem que parar para fazer. E depois eu tenho que voltar para o meu, porque assim, eu tenho a obrigação de entregar o meu no prazo e eu ainda tenho que ajudar o outro a entregar. E aí parece ser um pensamento pequeno ou mesquinho, mas a médio e longo prazo, isso traz reflexo. Foi como você bem exemplificou agora. Se você dá folga para ela, da forma como ela construiu a folga, né? Porque na verdade ela construiu a folga, né? Quando ela vai lá e fala com a equipe, ela resolveu, depois ela vem e te comunica, ao invés de alinhar com você primeiro, para saber se era possível, e depois você alinhar com a equipe, então assim, ela quebrou um código. Existe uma hierarquia, existe um código aí para ser cumprido. Automaticamente, os outros liderados vão fazer a mesma coisa. E aí, quando você tiver um entregável, ou quando você tiver que reportar ou justificar isso para o RH ou coisas desse tipo, como que você faz? Ah, mas é porque um pediu e aí eu deixei, e aí o outro pediu também. Se você tiver 10 pessoas na equipe e as 10 tiverem filhos e você tiver que fazer isso para 10 pessoas, isso vai fazer uma grande diferença para a empresa? Pode ser que não, mas pode ser que sim. Porque vamos colocar um exemplo, a pessoal do faturamento. Final do mês, último dia do mês é onde tem que encerrar a conta X, que eu não consigo exemplificar claramente assim, mas eu tenho que encerrar a conta X e tem que subir aquela documentação até as 17 horas do último dia. Ah, mas o último dia do mês é exatamente o dia do aniversário do filho da menina do faturamento. Ah, mas então você não vai poder. Por que ela não vai poder? Isso vai gerar na colaboradora
ela vai se sentir mais desprestigiada do que prestigiada, porque o trabalho dela é muito importante, faz, né, tem toda uma estrutura baseada naquele trabalho ali, mas ao mesmo tempo ela se sente injustiçada, porque ela vai ser a única que não vai poder comemorar o aniversário do filho em casa, porque por causa dessa função. Então ela começa a se revoltar contra a função daqui a pouco. E aí ela começa a não... E outros dois pontos que se misturam muito, né? As transformações digitais, a gente precisa acompanhar, né? Hoje a gente está em uma gestão 4.0 já, ou de repente até, eu acho que está na 4.0, até a última aula que eu tive sobre, que foi semana passada, 4.0. é 4.0, né? Então, porque as coisas estão mudando, né? Então, estamos já 4.0 e tem que acompanhar as transformações digitais. Né? A pandemia, ela veio para desconstruir muita coisa. É Meet que ninguém nunca usou, é Teams que ninguém nunca usou, fazer reunião online, entender que você tem que passar o slide e ao mesmo tempo mexer numa ferramenta X e isso e aquilo outro, e bater ponto, né, para quem tem que bater ponto. Então, assim, essas transformações digitais o líder precisa acompanhar. O cuidado até mesmo na forma como você manda uma mensagem para o seu colaborador no WhatsApp, porque isso pode voltar contra você no tribunal, né? Então é um cuidado. São essas pequenas coisas, eu estou citando coisas muito pequenas, muito primárias, mas a gente tem coisas muito maiores. Para quem trabalha em instituições muito, né, maiores e de porte, tem transformações digitais maiores ainda. E o líder precisa acompanhar isso dentro da sua realidade de empresa pequena ou de empresa média, mas também já tem um olhar para o futuro, ver as outras coisas que estão chegando. Né? E já tem uma plataforma assim que pode fazer isso, já tem uma plataforma X que pode fazer aquilo. Não, de repente você não vai mergulhar, né, naquilo ali, mas você precisa ter o conhecimento, acompanhar o que está acontecendo, tá? Entender o mercado no qual você está inserido e entender de negócios. O líder ele precisa entender esse mercado, quem são seus concorrentes, os concorrentes diretos e os concorrentes indiretos. Né? Eu tenho concorrentes diretos e indiretos? Óbvio, né? Você tem. Se você é uma clínica médica, os seus concorrentes diretos são o quê? As outras clínicas médicas. E os indiretos são os outros negócios que podem roubar uma fatia do seu bolo. Né? Do que as pessoas, de repente eu abro mão de pagar um plano de saúde ou de fazer um exame nessa clínica aqui para comprar X coisa. Eu preciso, o líder, né, ele tem que ter essa visão de mercado. Eu trabalhava numa empresa de prestação de serviço, não era médico, enfim, mas como eu falei para vocês, eu comecei na prestação de serviço, numa empresa de cursos profissionalizantes. E a minha unidade ficava de frente para o Guanabara. Quando chegava em novembro, a gente tinha que fazer campanhas, né, de inadimplência, porque o pessoal não pagava mensalidade, ficava devendo, aquela coisa toda. E aí o meu diretor, ele falou isso e eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, gente, a campanha de inadimplência tem que acontecer antes da primeira parcela do 13º. Porque depois que esse pessoal entrar no Guanabara, acabou. A gente não vai conseguir mais receber nada, porque esse pessoal só vai querer saber de comprar coisa para final de ano. E depois que eles entrarem na Casa Bahia para trocar todos os móveis da casa, acabou pra gente também. Então a campanha tem que acontecer antes. E assim, se você for olhar o Guanabara, a Casa Bahia, o Ponto Frio, etc., eles não são concorrentes de um curso de informática, são? São? Não. Não. Mas indiretamente eles são. Por quê? Porque eles estão concorrendo comigo pelo aquele 13º que eu estou sonhando o ano inteiro para receber no final. As parcelas que o aluno deixou de pagar e fez o curso todo e recebeu o material. Então, assim, eu enquanto líder, preciso ter essa visão de mercado. Preciso ter essa visão e entender do mercado no qual eu estou e quem pode ser um ofensor ali para mim. Quem pode, de repente, me ofuscar ali o meu negócio. E entender de negócios, entender de números, entender de faturamento, né? Estou faturando mais, estou faturando menos, de custos, estou gastando mais com material de limpeza, estou gastando menos. Por que eu preciso de entender isso? Para eu poder fazer propostas assertivas para a minha diretoria. Eu sou líder ali daquela equipe ali, mas eu quero crescer. Ou ali dentro daquela instituição, ou até mesmo para ter visão e ir para uma outra instituição se for o caso. Mas se eu ficar limitado, o meu negócio é o equipe de frente, atendimento de recepção. Vou ficar só nisso aqui, atender direito, não sei o que, aquele básico ali,
pão com manteiga. Se eu não pensar mais à frente, eu não consigo propor ideias, eu não consigo propor ideias dentro da própria equipe e para a própria diretoria mostrar, olha, eu estive analisando e a gente está gastando, vou falar uma coisa, um exemplo bem simples aqui, estamos gastando muito com copo descartável, eu acho que a gente precisa diminuir o custo, não consigo diminuir o custo de copo descartável para o cliente, porque ele precisa beber, né, usar lá o copo. Mas eu consigo para a equipe. O que vocês acham de a gente dar um squeeze para cada um? Isso é muito bobo, isso já acontece, mas eu estou falando um exemplo assim, de como você pode propor melhorias, mas você só consegue fazer isso se você entender de negócios, se você entender aonde estão os custos, aonde está o seu sifão, né, de onde você está perdendo e onde você pode ganhar, né, e fazer essa análise. Então, assim, o líder, ele precisa ter essa visão, porque aí ele consegue ser um líder vencedor, que é o líder que tem resultado, né, que é o líder que consegue ter um progresso. Passou aí para vocês, falando de cultura? Não. Não? Não. Passou agora? Sim, passou. Passou, né? Eu acho que é a tela cheia que tá... Quando você bota tela cheia, não passa. tá. Mas E quando também eu nem coloco aparece a local- tela cheia pra gente, entendeu? não? Não. Então vou deixar no não, ok? Por É. isso que tá dando esse delay, eu achei que aparecesse. Então vamos lá. Cultura organizacional. Aí eu fiz alguns questionamentos aqui, né? Você conhece a cultura da sua empresa? É uma cultura inclinada para parceria de trabalho, parceria, trabalho em equipe, ou uma cultura voltada para ações individualistas? O que acontece, né? Se eu estou numa organização, acabei de chegar, eu preciso fazer uma análise, uma interpretação, né, disso, assim. Normalmente as empresas têm um regimento interno, dá para você ler, e aí quando você lê esse regimento, você começa a ver as regras da organização, e aí nesse momento você consegue entender que tipo de organização. Uma organização de não pode isso, não pode aquilo, é uma organização voltada para o diálogo. No seu primeiro e segundo mês você já começa a ver como que são as reuniões, e aí como funcionam essas reuniões, elas são reuniões abertas ao diálogo, ou são uma reunião que você chega, senta, ouve, levanta e sai. Né? Ou alguém fala assim, alguém tem alguma pergunta? E aí ninguém tem nenhuma pergunta, levanta e vai embora. Então, essa leitura ela é importante. Por quê? De acordo com a cultura da sua organização, é a forma como a sua equipe ela é conduzida, que é muito o que está acontecendo com a Renata. É uma empresa pequena, cresceu meio que, não vou dizer desordenada, mas cresceu rápido, né? Não estava muito esperando crescer e cresceu, não sei bem. Mas aí agora colocou pessoas novas, mas tem pessoas que aquela pessoa que começou comigo, né, que pegou a primeira vassoura para varrer, o primeiro pano de chão para limpar, então essa pessoa fica comigo até o fim, eu não vou largar, mas ao mesmo tempo ela tem vários pontos que, para esse crescimento, vários ou alguns pontos que para esse crescimento não são tão funcionais, então automaticamente eu acabo, mas eu mantenho essa pessoa, então assim, aí eu tenho pessoas na equipe que eu, como líder, quero propor alguma coisa e a pessoa fala assim, mas isso aqui não funciona aqui, mas eu sempre fiz assim, e tudo. Então, essa questão da cultura organizacional é muito importante, porque a cultura organizacional é que faz com que os colaboradores tenham certos comportamentos. Né? E a cultura organizacional ela vem de cima para baixo, a diretoria, são as altas gerências e tudo mais, quem imprime essa cultura, através do quê? Das suas normas e procedimentos. Quando eu escrevo um regimento interno, eu digo quais são as normas que eu quero que aconteçam ali dentro daquela instituição. E o que eu aceito e o que eu não aceito. E de que forma eu conduzo. Por exemplo, eu trabalhava na minha última prestadora de serviço e eles tinham uma regra que era a seguinte, você não pode vender nada na empresa. Então, eu sou uma pessoa que vende tudo, tá? E aí, não posso vender. Não posso vender. E tinha assim, você não pode vender e não pode comprar. Tá? Então, e você era monitorado. Se alguém visse, monitorado de que forma? Se alguém visse você, fui no banheiro, mulher é muito isso, né? Fui no banheiro para olhar as coisas que a menina ali do outro andar estava vendendo. E entrar uma outra pessoa da mesma prestadora de serviço e visse, né? Porque a gente estava dentro do cliente, ela poderia chegar pro gerente e falar, olha, bem vi fulana comprando coisas lá no banheiro e tal. Por quê? Porque ela incutiu para os colaboradores essa cultura de a empresa colocou essa regra e quem descumpre essa regra está contra a empresa, então todo mundo vigia todo mundo.
e não pode vender e não pode comprar. Todo mundo seguia a regra? Não, todo mundo não seguia a regra. Só que para você fazer, você tinha que saber fazer. Qual era o sentido dessa regra? Ninguém sabe. Por que não pode? Porque a empresa não quer, ponto. Não tinha um sentido. Era engessar, era para que você ficasse 100% dedicado à sua função, é porque ela entendia que você, vendendo coisas paralelas, você ia perder a sua atenção e tirar a atenção dos outros. Faz sentido? Faz sentido, mas isso não foi esclarecido. Foi só uma regra que foi colocada. Então você consegue já entender que a cultura dessa empresa é uma cultura de quê? De monitoramento. É uma cultura de uma empresa que você não tem liberdade, né? Liberdade, de certa forma. É uma cultura de uma empresa que, de repente, você não tem confiança. Porque você tem vários pares de trabalho. Você não pode confiar né? Você não pode muito confiar que aquelas pessoas ali, porque, de repente, uma coisa que, não digo de você descumprir a regra, mas, de repente, uma coisa que você diga, um passo que você dê, a pessoa faça a interpretação dela e leve aquilo ali para uma instância superior e te prejudique. Na verdade, você está fazendo nada de errado. Uma outra regra que eles tinham, a gente não podia trabalhar de tênis. E essa ficava claro por quê. Não pode trabalhar de tênis, porque você atende clientes, participa de reuniões, e a verdade é que as pessoas não têm bom senso, vende tênis, vende calçadinhos, e tudo fica muito despojado. Então, assim, vocês entendem que essa questão da cultura organizacional, ela direciona, ela faz toda a diferença para como a equipe vai se comportar, como os pares de trabalho vão se comportar. E, automaticamente, o líder, ele precisa estar alinhado com essa cultura, concordando ou não. A questão de mudança de cultura, ela é muito complexa, né? Nem sempre a gente que é líder, principalmente na ponta, a gente não consegue fazer mudança, não consegue, né? A gente tem um limite aí para fazer mudança de cultura. Porque você consegue, dentro da sua própria equipe, fazer mudanças de paradigmas, quebrar paradigmas. Ah, mas a gente sempre fez assim. Poxa, mas eu tenho uma proposta para você aqui de nós seguirmos agora por este caminho, aonde tem começo, meio e fim. E aí você vai ter todo um trabalho de explicar esse começo, meio e fim para a pessoa e mostrar para ela que aquilo ali é o funcional. Que aquilo ali é o que vai acontecer dali para frente. Se for o caso, vou continuar usando a Renata como exemplo, da Renata, que foi colocada na função para isso, ela tem total anuência da diretoria, gerência, então ela consegue fazer isso com mais liberdade, porque são eles mesmos que pediram isso, mas se você está numa função onde você não tem essa anuência tão clara da gerência, você está promovendo pequenas mudanças que vão refletir lá na frente, então, na verdade, você precisa ir trabalhando isso na cabeça dos seus colaboradores, tá? Mas você precisa, antes de trabalhar qualquer coisa na cabeça do colaborador, entender qual é a cultura da empresa que você está inserido. Porque senão você pode entrar em choque com essa cultura e parecer que você está querendo derrubar tudo que já foi construído ali. E a verdade é que se a empresa entende que aquilo ali é o correto, você tem que se ajustar àquela cultura e ao mesmo tempo promover quebra de paradigmas para que as coisas funcionem melhor. Ficou claro para vocês a questão da cultura? Oi? Ficou sim. Ficou sim. Ficou. Essa questão da cultura, né, não só da cultura, da motivação, do aprendizado, isso eu acho que lá na frente a gente vai falar um pouco mais. Eu entendo que nem sempre é dever apenas do líder, tá? O líder, eu acho que ele tem que tentar buscar promover isso, né, incentivar isso à equipe, mas eu acho que cada colaborador ele precisa procurar isso também e se adequar. A cultura da empresa mudou, tá? Por mais que eu tenha sido lá, como você até brincou, né, o primeiro que varreu, que passou o pano, mas a cultura mudou, a empresa cresceu, entraram novos sócios, novos acionistas e agora a cultura é outra. Eu me encaixo nessa cultura, eu vou querer essa mudança de cultura ou eu vou buscar uma outra oportunidade? Eu acho que essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade, eu acho que tem que partir de dentro de cada um também, né? Não só do líder tentar promover essa mudança cultural dentro da equipe, mas cada colaborador também entender essa mudança e aí decidir se quer aceitar ou não. Eu já acompanhei algumas situações assim parecidas, né? Porque é muito antigo, eu estou aqui há muito tempo, mas a empresa mudou, a empresa cresceu. Eu acho que chega ali o líder, né? O papel do líder é
comunicar essa mudança de cultura, explicar o porquê que essa cultura mudou, mas eu acho que fica na cabeça de cada um se eu vou aceitar ou não permanecer nessa empresa com essa mudança. Esse é o meu pensamento nesse sentido, né? Sim, e tá 100% certo, é uma questão interna, mas eu, enquanto líder, eu preciso promover informar e direcionar esse liderado e mostrar para ele as mudanças, em que sentido aquilo se tornou benéfico, em que sentido aquilo otimiza para as pessoas, enfim. E aí, claro, se aquela cultura me agride em algum momento, ou se eu entendo que aquilo ali é demais, para mim tem pessoas que têm muita dificuldade com mudança, né? A gente tem aí o campo da gestão de mudança, que quando você promove mudanças muito drásticas dentro de uma organização, vem, né, um grupo específico para fazer essa gestão de mudança e comunicar as mudanças, mudança de documento, mudança de procedimento, enfim, o que for, é isso. Só que assim, a pessoa que decide, né? Porque também é aquilo, se a pessoa não tivesse honestidade de decidir que não, eu quero continuar aqui, não, eu não quero continuar aqui, eu vou procurar outro lugar, ela automaticamente ela vai se colocando para fora, porque ela vai ficar resistindo àquilo ali e o líder vai precisar colocar aquilo ali em prática, então ela vai se colocando para fora, só que aí fica uma relação desgastante, mas sim, a decisão de aceitar ou não, se ela se enquadra ou não naquilo ali, é da pessoa, mas a gente, enquanto líder, a gente precisa ter a visão dessa cultura, e quando eu for propor coisas, eu preciso propor as coisas muito entendendo qual é a cultura na empresa que eu estou inserido. Até, por exemplo, se eu entro nova numa empresa com gerenciamento, eu venho de uma outra empresa, de uma outra organização, com uma cultura, e eu lá fazia assim, fazia assado. E aqui eu vou ter que fazer X, Y um pouco diferente. Entendeu? E aí eu como líder, também preciso me adaptar, entender isso, senão eu vou chegar promovendo coisas que não são tão adequadas ali, né? E o liderado entender que mudou e agora eu preciso, ou eu me adequo, ou eu vejo que aquilo ali não é para mim e eu me desligo, né? Vamos dizer assim. Mas essa questão da cultura organizacional é delicada, porque ela tem uma série de desdobramentos. Quando a gente fala de cultura inclinada para parceria, né, do trabalho em equipe ou para ações individualistas, é porque muitas vezes você quer propor, né, o trabalho, e aí a gente fala aqui de grupo versus equipe, que se você quer propor um trabalho em equipe, de fato, e a empresa tem aquela visão de grupo, né? Então, assim, é igual o trabalho de escola, né? Não sei se vocês lembram da escola, vocês são todos novinhos. A gente fazia o quê? Cada um faz na sua casa e no dia de apresentar a gente junta, né? Era desse jeito o trabalho de grupo. Dentro das organizações, quando você tem grupo e quando você tem grupo não é um grupo de trabalho, porque grupo de trabalho tem um outro ponto. Assim, você tem grupos, né, pessoas que trabalham como grupo ou pessoas que trabalham como equipe, acontece meio que isso. Qual é a diferença? Né? Quando é grupo, a tarefa é minha, eu tenho que entregar a responsabilidade minha no final, independente do que aconteceu. Quando é equipe, a tarefa é minha, mas a responsabilidade para o resultado, né, a responsabilidade na entrega é do todo. Então, assim, se eu estou vendo que você está tendo uma dificuldade, se você está tendo uma dificuldade para conseguir informação, está tendo uma dificuldade para, de repente, mexer num sistema que você não entende, mas eu entendo e eu posso te dar um suporte, eu vou chegar e te dar um suporte, por quê? Porque eu entendo que o resultado é responsabilidade de todo mundo. E aí o meu comprometimento é no todo. Quando é grupo, você está com dificuldade, deu 6 horas, acabou meu horário, vou pegar meu bolso e vou embora, e você que fica aí dando seu jeito na sua família, né? Eu não vou ficar aqui com você, né? Então, assim, essa questão da cultura organizacional reflete muito nisso. Você vai ter grupo ou você vai ter equipe? Quando você tem grupo, a responsabilidade é no todo, o comprometimento quando você tem equipe, na verdade, a responsabilidade é no todo mundo se sente responsável por aquilo ali, o comprometimento é no todo, e a oportunidade de agir, né? As pessoas conseguem ver mais oportunidade de agir e de mostrar o seu trabalho, que a verdade é que as pessoas querem mostrar o seu trabalho, mostrar a sua importância. Quando você trabalha em equipe, as pessoas conseguem ter essa visão. E interdependência, eu consigo ir, eu consigo fazer, eu consigo transitar de forma interdependente. Eu não fico ali dependendo de alguém para dar continuidade a um trabalho. Pessoas e processos. Gente, até aí, na parte de grupo, né, até grupos e equipe, foi para todo mundo, tá tranquilo?
abordagem, né, de você tratar com o colaborador ou com a equipe, a gente tem muito essa coisa do personalizado, né? A gente hoje está trabalhando no RH humanizado, né? Onde você vê o indivíduo e trata de forma humanizada, e a gente precisa entender o que é de cada um. E aí, o pessoal de gestão de pessoas, né? Essa coisa do RH, né? Os recursos humanos, as relações humanas, a gente precisa entender sobre isso. Sempre eu oriento a pessoa que trabalha com gestão de pessoas, ela precisa ter o mínimo de conhecimento da parte legal, tá? Da parte de departamento pessoal, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, qual orientação você pode dar. Não é que você vá tomar o lugar do departamento pessoal, mas não é muito admissível você ter uma pessoa de gestão de pessoas, né, um líder, que não consegue, de repente, fazer a leitura de um contra-cheque para ajudar um colaborador, quando ele está com alguma dúvida, e fala para ele, liga lá para o DP e resolve lá. Claro, não é a sua atribuição fazer, né? E tem que ter um cuidado para não passar uma informação errada. Mas é importante você ter um conhecimento, né? Você expandir o seu conhecimento também para essa área, porque você consegue ser até mais solicitado, né? Os liderados conseguem ver em você uma pessoa de referência, né? Para os assuntos, isso é importante. Mas aqui eu fiz, né, uma questão aqui. Por que não adequar sua abordagem de acordo com o que se adequa melhor a determinado colaborador ou equipe? É difícil, né, essa pergunta, por que não? Porque dá trabalho. Mas, na verdade, o que a gente quer ouvir de resposta é, não, eu vou fazer essa adequação. Dá trabalho porque você vai ter que estar trabalhando de forma meio que individual, né? Primeiro você precisa conhecer o seu colaborador, conhecer os seus colaboradores, as suas necessidades, as suas particularidades, né? O perfil de cada colaborador, quem é um pouco mais extrovertido, quem é mais introvertido, né? Hoje a gente tem que ter muito cuidado com essa questão das brincadeiras, do trato, né, com o colaborador. Então, assim, até mesmo adequar a abordagem vai muito por esse caminho também. Então, assim, descubra a melhor estratégia para cada colaborador. Se o colaborador é mais extrovertido, você consegue ir numa linha mais leve com ele. Se o colaborador é um colaborador mais introvertido, uma pessoa mais séria, o seu diálogo com ele também tem que ir pela linha de quem ele é, né? Eu sou uma pessoa extrovertida, mas nem todo mundo é extrovertido. Então, se eu, de repente, ficar falando, a pessoa pode achar que eu estou debochando, vai achar que eu estou, né, sendo sarcástica, quando na verdade não é isso. Mas para ela, a leitura que ela faz então precisa entender quem é esse colaborador. Personalize sua liderança e seu gerenciamento. Quando eu entendo esse colaborador, eu consigo lidar com cada um, né? Desenvolva uma abordagem que estimule o propósito do crescimento pessoal. Eu acho isso extremamente importante. Você está sempre incentivando o pessoal a fazer curso, a buscar desenvolvimento, a buscar crescimento. Uma vez um gerente perguntou para mim assim, mas e você, Fabiana, pretende estar aonde daqui a 5 anos? Que gerente pergunta isso? Porque na cabeça dele é assim, você vai estar aqui mesmo, fazendo isso aqui mesmo, né? O gerente do passado. O gerente 4.0, né? O líder 4.0, ele já estimula que você tenha propósito, que você tenha objetivo. E até mesmo quando ele estimula isso, o que ele quer ver também? Ele quer ver se os seus objetivos e os seus propósitos estão alinhados com o da organização, né? Se você vai colocar os seus esforços, né, vamos dizer assim, para que a organização cresça, porque ela crescendo, você também está crescendo, né? Então o líder ele tem que ter essa perspicácia, senão ele fica meio, sabe aquela coisa, a pessoa está trabalhando muito bem com você e de repente ela chega e pede demissão, e você está pensando em promover e de repente ela vai lá e pede demissão. Como é que pode isso? Você não está lendo o seu colaborador da forma adequada, porque se você estivesse lendo, você ia perceber que aquele colaborador não estava tão ali, né? Ele estava ali trabalhando mais, ou pensando num projeto totalmente diferente, ou buscando uma nova oportunidade, né? Colaboradores que normalmente ficam mandando currículo, né? Testando a sua empregabilidade por aí. Então a gente precisa, não é que a pessoa não possa fazer, gente, não é isso que eu estou querendo dizer, não. O que eu preciso dizer, o que eu estou dizendo, né, é que a gente precisa fazer essa análise para a gente entender quem são as pessoas que estão do nosso lado e quem são as pessoas que de fato a gente pode contar. Tá? Então essa questão do propósito, crescimento pessoal, fazer um curso, buscar desenvolvimento é importante, apreciar o que a pessoa tem de especial, né? Pedir opiniões
foi aquela sugestão aí que a gente deu para Renata. Isso aumenta a satisfação, a pessoa se sente referência, né? Ela se sente, não é nem referência, na verdade ela se sente importante, ela se sente reconhecida. Nossa, perguntou a minha opinião, né? É muito interessante quando você participa de uma reunião e você fica calado. Não sei quem já passou por isso aqui. Tô lá na reunião, o gestor tá falando a beça e você está na sua. Você é aquela pessoa que sempre participou. E dessa vez você tá calado. O gestor vira e pergunta: e o que você acha disso, fulano? Ah, não, acho que isso tá certo. Não, mas você não tem uma opinião, não, porque você sempre tem uma opinião. Queria saber o que você acha sobre isso, fala pra gente e tal. Isso é muito importante, porque ele reconhece que você sempre tem opinião, as suas opiniões teoricamente são pertinentes, porque senão ele não ia ficar aguçando o que você falasse, né? E ele entende que você influencia outras pessoas, isso sem você ser líder. Você sendo líder faz mais diferença ainda. Eu não sei quem já teve essa experiência aí, né, de ter essa questão da opinião solicitada. Oi? Alguém já Eu teve faço isso, entendeu? de pedir a opinião dos seus liderados? Com certeza. Sempre eu ouço as opiniões, né? Aí eu avalio e sempre compartilho com os meus superiores também, entendeu? Então, Isso é extremamente importante, né? Porque muitas vezes também o pessoal compartilha, né, a sugestão, a opinião, e depois ele vê sendo colocado em prática, mas não foi dito que foi ele que deu aquela sugestão. E isso, a pessoa se sente assim: poxa, eu falo, o pessoal usa a minha ideia, mas não, né, não valoriza. Né? Não. Mas assim, né? E isso é muito importante, porque isso mostra também o caráter do líder. E você pedir opinião, você está valorizando aquela equipe, e você está dizendo para a equipe assim: vocês estão aqui, são vocês que constroem isso aqui, então eu preciso que vocês me ajudem a continuar construindo. Perfeito, perfeito. É dar o crédito. Sim, você dá valor e você dá crédito. Porque assim, as pessoas, né, a gente quer receber, ganhar bem, a gente quer ter o reconhecimento financeiro, mas a gente precisa do reconhecimento social, né? E quando você, numa reunião ou em algum momento, você solicita a sugestão ou a opinião de um colaborador, você está dando esse reconhecimento social. Quando você usa a ideia dele e mostra, né, e publica que a ideia é dele, aí você chegou no ápice do reconhecimento social. Óbvio que nem sempre a gente consegue usar a ideia da pessoa, né? Mas pelo menos você tentou. Perfeito, perfeito. Isso que é importante, é valorizar o colaborador. Eu coloco sempre isso em prática lá no hospital. Eu sempre valorizo o colaborador. Ah, ele teve uma ideia. Passo para o meu superior, a ideia é do colaborador X. Sim. Dá sim. certo. Eu falo, ó, tá vendo? Você ajudou, tá ajudando a crescer a empresa, né? Não é Sim. só a minha opinião, não é só a sua ou a opinião do superior, não. Vamos construir a empresa. Sim. Essa é a ideia. Sim, ele se sente parte, ele sente, o que a gente tenta fomentar nos colaboradores, que é a visão de dono. Né? Que a gente fala, a gente quer pessoas com visão de dono. O que é a visão de dono? É a pessoa entender que aquilo ali também é dela, que aquele negócio também é dela. Que se aquele negócio ali prosperar, ela prospera. Se aquele negócio ali funcionar, para ela também funciona. Ela também tem retorno. Tá dando um eco aí, gente, não sei. Não sei se para vocês. Peraí, é o meu. Peraí. Tranquilo. Né? E outra coisa, né? As pessoas valorizam objetivos cheios de significados, né? Você coloca objetivos para a equipe e dá significado àquele objetivo. A gente tem muito coisas que são criadas, são impostas ou colocadas para os colaboradores, mas que não tem muito sentido, né? Então eu acho que a gente como líder também tem que pensar antes de colocar, né? Agora a gente vai fazer assim, agora a gente vai fazer assado. Mas qual o significado disso? Qual o sentido disso? Né? É igual aquelas planilhas que você preencher. Você preenche 5 planilhas que estão em locais diferentes, mas que todas elas você preenche a mesma coisa. E aí a pessoa fica: gente, mas por que eu tenho que preencher isso e depois preencher isso, mas de novo, só que agora em outro formato e depois isso e em outro formato. Então assim, o colaborador ele não dá muito valor, né, essas coisas feitas por fazer. Eles dão valor, não só ao colaborador, né, qualquer um. Até nós, enquanto líderes, quando recebemos uma demanda da gerência ou da diretoria, a gente vai valorizar quando ela tem significado pra gente, quando ela tem sentido,
né? Quando não tem sentido, eu simplesmente vou fazer, porque me mandar fazer. Mas não necessariamente eu entendo que aquilo ali é funcional para mim, tá? Visão sistêmica do negócio, do trabalho do negócio, que é o que a gente já falou, essa questão de desenvolver essa visão, né, que é primordial. A equipe ela precisa entender o que ela faz e por que ela faz e qual o impacto do que ela faz. Tá? O impacto do que ela faz é muito importante ela saber, ela ter consciência disso. O que eu faço impacta aqui, impacta ali. Igual a Renata, o que eu faço vai impactar no pós-cirúrgico, menos para o menor. A gente tem a questão do zero defeito, né? Menor defeito ou menor quantidade de problemas no pós-cirúrgico. A gente hoje está no mundo VUCA. Quem aqui já ouviu falar nesse termo, VUCA? Nunca ouviu falar? Então, o mundo VUCA é o mundo volátil, né? Então a gente tem aqui o VUCA, vocês vão ver o material que tem a descrição, mas o VUCA significa volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, né? Isso significa VUCA. Na verdade, esse termo ele é americano, né? E aí na tradução fica dessa forma. E aí a gente está nesse mundo VUCA, onde tudo muda muito rápido, onde tudo é muito ágil, onde tudo é muito incerto também, né? E aí o colaborador precisa ter essa visão de que as coisas agora, elas, né, de um tempo para cá, elas funcionam dessa forma e que ele precisa ter agilidade, né? Ele não pode ficar ali pensando e depois e talvez não. E assim, voltado para resolução de problemas. Né, resolver problemas e sempre centrado na pessoa, né, centrado no ser humano. Nós, enquanto líderes, resolução de problemas centrados nos colaboradores, né, na resolução para o cliente final e os colaboradores para o cliente final também, para trazer o resultado que se espera. Competência. Eu botei aqui características mais competências, mais habilidades igual a resultado. Né? Quando você tem esse grupo, né, com você, você tem resultado. Né? Então, assim, você une as competências, você une as habilidades, você une as características do colaborador, as competências que ele tem em termos de conhecimento. A gente precisa, né, deixar bem claro, porque existe muito essa tendência a achar que o colaborador ele é formatado para eu quero uma pessoa que tenha as habilidades X e Y, as competências ou as formações X e Y, mas é o todo que na verdade é que traz o resultado. São as características dele, né, as características próprias da pessoa, as competências que ele vai desenvolvendo ao longo do tempo, né, com os cursos que ele faz, com os treinamentos, e as habilidades para exercer aquilo ali. É isso que vai trazer o resultado de um colaborador mais próximo do completo. Não sei quem aqui já escutou a máxima do as empresas admitem pelas competências, né, pelos conhecimentos, e demitem pelo comportamento. Né? Na verdade, Isso né? é fato. Né? Eu já passei por essa situação de contratar pelos conhecimentos, mas é uma pessoa que desentoava completamente a equipe. Infelizmente, tinha tudo para dar certo. Era uma pessoa que eu sonhava em preparar, porque meu grande sonho é formar líderes, né? Uhum. Eu aprender a liderar e para multiplicar. Sim. E essa pessoa, para mim, assim, eu olhava assim, caramba, tem tudo. Mas, infelizmente, era uma pessoa extremamente negativa, né? Tinha desentoava completamente a equipe, né? Em todos os sentidos. Era muito ruim. Foi uma tristeza muito grande, mas, infelizmente, eu tive que cortar, assim, sentir essa, sabe, navalhar na carne mesmo, ter que tirar. Então, que foi até o que eu falei, né? Essa questão, muitas vezes, do demitido, dispensar, a gente muitas vezes fica um pouco sofrível, né? Assim, em alguns momentos, dependendo da situação principalmente. Mas é isso, as empresas, elas demitem nessa questão comportamental, por quê? Você falou um ponto muito importante aí, uma pessoa extremamente negativa, né? Muitas vezes a pessoa é uma pessoa que ela
só vê o lado ruim, ela complica o andamento do trabalho nesse momento, e aí as atitudes dela em relação ao que acontece no ambiente de trabalho, as reações, né, as atitudes que ela tem no relacionamento interpessoal dela e tudo mais, fazem com que você pare e pense. Não adianta eu ter uma pessoa extremamente formada e com conhecimento e com uma competência, né, com competências, mas que na hora porque eu tenho que pegar todo esse meu conhecimento e transformá-lo em atitudes, né, e transformá-los em atitudes para o dia a dia, na condução ali do processo, principalmente quando a gente trabalha na linha operacional. E se a pessoa não consegue fazer isso, ela não vai trazer o resultado que eu preciso, de uma forma geral, né? Ela não vai trazer, e além de me criar outros problemas, né? Dentro da instituição, com os outros pares de trabalho, né? E ao invés de ela meio que vira aquela maçã podre no cesto, porque ela desmotiva os outros, ela cria ruído dentro da equipe. Então, essa questão da competência é o conjunto mesmo, né? Você precisa ter as habilidades, o conhecimento, mas as suas atitudes, elas no final é que fazem que dão, a cereja do bolo, né? Como você vai reagir frente às situações é o que vai fazer a diferença para você. Colocou aqui no chat, ela apontou o seguinte: concordo que o líder contrata pelas competências, então o colaborador tem que realizar o trabalho da melhor forma. Alguns líderes têm a postura de centralizador, não permitindo que seu colaborador execute completamente a tarefa. Isso, Alessandra. Então, foi o que a gente falou um pouquinho lá atrás na questão de disseminar conhecimento, né? Quando você é um líder que você entende que o seu colaborador ele não está ali para competir com você, né? Ele não é o seu adversário, ele é seu parceiro. Você dissemina o conhecimento. Então, as informações você passa, você orienta onde ele busca essas informações, e tem a questão do delegar, né? O líder ele tem muita dificuldade de delegar, porque ele entende que se o colaborador se sobressair, ele pode correr risco de perder a função. Isso é uma mentalidade da pessoa que entende que liderar está diretamente atrelado à função. E liderar não está atrelado diretamente à função. Claro, se você é um líder reconhecido, eu sou o gerente, eu sou o líder, eu sou o supervisor, tem uma titulação, óbvio. Mas tem pessoas que estão dentro da equipe e que lideram. Porque a liderança já está com elas. São aquelas pessoas que você busca para pegar a informação, são as pessoas que você busca para tirar dúvida, são as pessoas que você busca para te dar suporte, e você tem um supervisor. E mesmo assim você está buscando um par de trabalho. Por quê? Porque você reconhece liderança naquela pessoa, né? Então, o líder, quando ele é muito centralizador, é uma tendência assim, de um líder que tem um medo de perder a sua posição. Também tem muito a ver com a personalidade, né? Porque as pessoas que normalmente vão para cargo de liderança, eles são pessoas que são muito organizadas, são pessoas que são aquelas que pegam e fazem, então por isso acabaram sendo reconhecidas e sendo colocadas como líderes também. Então eles têm uma dificuldade de delegar no sentido de, você não vai fazer como eu faria. Por isso, e aí o líder tem que abrir a mente no sentido de, você não vai fazer como eu faria porque você é uma pessoa diferente de mim. Mas você consegue trazer um resultado tão positivo quanto porque fui eu que te treinei. Certo? Então, se você tiver com o seu treinamento, com a sua ideia de desenvolvimento de pessoas, de treinamento de pessoas, né, de gestão de pessoas, muito claro, você vai saber que você vai entregar a demanda para aquela pessoa e ela vai entregar com competência e qualidade, porque foi você que desenvolveu ela, né? Foi você que direcionou, foi você que alinhou o processo, é você que está acompanhando, né? Você vai delegar, mas você não vai abandonar, você vai acompanhar a tarefa, enfim, ela precisa fazer. Não é só dizer o que fazer, né? Mas como fazer, né? Como fazer, exatamente. Porque a gente vê os líderes, eles delargam, né? Delargam a tarefa, né? Diz apenas o que tem que fazer, mas não mostram como fazer, né? E isso é que é importante. Eu acho que ainda coloca um outro ponto, né? O que fazer, como fazer e o porquê fazer. Exatamente, também, né? por que fazer. Demonstra a importância daquela atividade ali e faz com que o colaborador se sinta importante, se sinta pertencente à instituição, né?
Sim, é o que é o que a gente falou aqui, ó. As pessoas valorizam objetivos cheios de significado. Quando tem significado, o colaborador consegue, né, alcançar. Mas quando não tem significado para ele, porque ninguém disse o porquê fazer, aonde aquilo ali vai levar e tudo mais, fica complicado. Então a gente tem dois tipos de líderes que têm essa dificuldade, né, que se tornam centralizadores. Aqueles que têm o medo de perder a posição, porque o colaborador pode se sobressair, e aquele que delarga, como a Dani bem falou aí, e não acompanha, e não orienta, e não desenvolve aquela pessoa, e não diz o porquê, e não diz nada. E aí realmente fica complicado, né? Na verdade, o objetivo, o líder, ele precisa ter essa abertura para delegar, acompanhar, né? E orientar o colaborador mesmo, ó, é isso, vamos por aqui. É igual quando você entra novo numa instituição. Você entra novo, você não sabe quem é quem, aonde está nada, e não tem uma pessoa que te acompanhe um período para poder te orientar nas suas atividades do dia a dia. Porque você fez uma integração. No seu primeiro dia de trabalho, o líder entende que você já sabe. Você sabe o quê? Você foi integrado nas normas da empresa. Mas nas suas tarefas diárias, você ainda não sabe onde está, onde pode, o que pega, onde pega. E aí, se você não der esse mapeamento, é onde vem a estrutura do processo, né? Onde você desenha o processo para que, quando chegue um novo colaborador, ele possa ter um mapa para seguir, você não consegue que esse colaborador se desenvolva, né? Porque a gente tem muito esse conceito de que liderar é só você ficar passando atividade, mas na verdade você precisa desenvolver as pessoas para que elas possam executar, né, as tarefas e atividades. Não sei se eu esclareci para a Alessandra aí esses pontos. Eu sim, complementando aqui, eu juntos. costumo falar que a gente deve ter essa visão, o líder deve ter essa visão de quando for contratar alguém, né, a gente falou em contratar pelas competências, mas essas competências são 3 competências que eu coloco, né? As competências técnicas, que é aquilo que ele sabe fazer, que é através da sua experiência, do que estudou, os cursos, a formação. As competências atitudinais, que está ligada à atitude, e as comportamentais, que está ligado ao comportamento, inteligência emocional, né? E o que deve ter o peso maior são as atitudes comportamentais e atitudinais, porque a parte operacional, a parte técnica, qualquer pessoa que tem normal, que tem um nível de inteligência e tal, pode aprender, né? Então, e não estou dizendo que isso não seja importante, é importante, mas só isso não. Porque não adianta nada você contratar um líder que estudou em excelentes universidades, que tem um currículo gigante, mas ele não sabe lidar com as pessoas, ele é grosseiro, ele não tem boa comunicação. Então, de que adianta tudo isso? Isso não serve para nada, né? Porque no dia a dia, o que faz a coisa engrenar, o que faz a coisa acontecer, o que vai gerar resultado positivo, é como as pessoas vão lidar com as coisas, com as situações, lidar com as crises, lidar com a velocidade que a gente hoje lida com as coisas, é tudo rápido, muito rápido, né? Como é que lida com a alta demanda, e a gente tem um problema hoje muito grande relacionado à questão da demanda, as equipes estão reduzidas, todo mundo junto fazendo um trabalho seu, do outro e o do outro, e mais o que aparecer, né? Então, ter essa abertura, né? essa visão de velocidade, rapidez, de aprendizado rápido, né? Então, é isso que faz a diferença hoje, né? E a gente, como líder, na hora de contratar alguém, e como líder, da forma como a gente se posiciona, a gente tem que pensar nesse aspecto. A gente precisa desenvolver ferramentas, precisa conhecer a parte da operação, como funciona, como fazer, mas principalmente desenvolver competências emocionais, inteligência emocional, porque isso é que vai fazer diferença, está fazendo diferença agora e ainda mais no futuro. Sim, como que a pessoa lida no trabalho sob pressão. Isso, trabalhar sob pressão. Batendo meta de resultado, né? Porque muitas vezes a gente acha que meta é só para quem vende, né? Não é, na verdade, meta de resultado, do que você precisa
alcançar, entregar no final de um período. Então, assim, essas competências, né, essas habilidades, enfim, elas precisam estar atreladas, mas foi o que bem a Dani colocou. Hoje, o comportamental, atitudinal, ele acaba se tornando mais relevante porque as outras coisas você consegue ensinar, né? Você põe o cara ali num treinamento técnico, dependendo do que for, né, da especificidade, ele tendo uma formação coerente ali dentro do que você precisa, você consegue ensiná-lo. Mas a questão do comportamento, como ele lida, né, e tudo mais, é complicado, como alguém colocou aí, essa questão da pessoa que contratou e que era negativa. Por quê? Porque, de repente, sob pressão, numa situação específica, ela não sabia reagir, né? Ela não conseguia reagir e ela perdia completamente o controle, vamos dizer assim. E aí a gente não precisa disso no ambiente de trabalho que já está complicado, né? Então, para a gente finalizar aqui, né, entre aspas, vamos dizer assim, a gente fala aqui, né, no finalzinho aí, questão da motivação. Motivação, gente, é um negócio muito assim, né? Porque a motivação é o motivo para você entrar em ação, é muito sua, né? Mas nós, enquanto líderes, precisamos motivar as nossas equipes. Então, motivar um dos conceitos, né, aqui é oferecer os motivos para vencer os desafios, né? Então, eu vou motivar a ação aí para que se possa vencer os desafios. O que a gente entende hoje, né? A gente está falando muito dessa coisa de comportamento e tal, e aí uma das coisas que pesquisas, né, nos informam, que a motivação é a combinação do que a gente precisa com o que a gente valoriza. Né? Eu preciso do trabalho, mas eu valorizo, e eu combino isso com aquilo que eu valorizo. E o que mais as pessoas valorizam hoje, né, em escala de importância dentro do ambiente profissional, de acordo com pesquisas que foram feitas, é a boa relação no trabalho. A gente passa mais tempo no trabalho do que em qualquer outro lugar. Para algumas pessoas, as pessoas do trabalho são sua família, né? São sua vida. Não que você tenha que levar essas coisas para o lado pessoal, mas a verdade é que tem pessoas que são sozinhas, enfim, e que aquelas pessoas que ela conhece no ambiente de trabalho, aquele ambiente ali, o tempo que ele fica ali, é onde ele mais se relaciona, né? Quando ele sai dali, ele não se relaciona muito com mais ninguém, né? O reconhecimento profissional, que foi aquela questão que a gente falou, de buscar a sugestão, né? Você valorizar o que as pessoas pensam, né? E o prazer no que faz, né? Fazer o que gosta, fazer o que é prazeroso. E aí muitas vezes as pessoas pensam assim, eu trabalho porque eu preciso, não necessariamente eu gosto do que eu faço. Aí você precisa rever esses conceitos, né? Que você vai pedir demissão amanhã, não é nada disso, mas você precisa rever e encontrar dentro do que você faz coisas que você goste, né? E atrelar aí o que você faz ao que você gosta. E por último, né? O dinheiro, né? A recompensa financeira. Na verdade, as pessoas, o ser humano, ele precisa ser desafiado, né? Então ele precisa dessa coisa de ter desafios constantes, né? Ter voz ativa, né, no seu trabalho, né, ter oportunidade de se posicionar, ter oportunidade de se colocar, porque isso é uma forma de ser reconhecido também. Então, esses são fatores que são motivadores para que as pessoas se sintam bem no ambiente de trabalho e queiram, né, fazer o seu melhor, entregar o seu melhor nessa questão do ambiente de trabalho. Só que eu sempre gosto de colocar assim, a gente vai motivar a equipe, a gente vai fazer a nossa motivação de forma externa, mas a pessoa, ela por si só precisa se automotivar, né? Eu sempre coloco assim para os colaboradores, gente, não dá para ficar esperando que a empresa vai ficar falando para você, vai fazer um curso, vai buscar um aprimoramento, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, eu posso te incentivar, eu posso te colocar, mas quando você entender que eu quero, né, conhecer mais sobre tal assunto, você vai lá e vai buscar isso. Porque senão a gente também gera uma relação de dependência o tempo todo, né? Todo mundo aqui já ouviu muito isso. Mas também a empresa nem paga isso para mim, porque a empresa nem manda a gente fazer tal coisa. Então isso é um cuidado que a gente tem que ter para que os colaboradores não se tornem pessoas extremamente dependentes de que a gente tem que estar impulsionando eles o tempo todo. Não sei se isso faz sentido para vocês. Mas, assim, o que motiva são os objetivos, são as conquistas. Então, assim, eu preciso ter objetivos para querer conquistar, independente da organização.
Faz sentido para vocês? Faz todo sentido, né? Inclusive, eu entendo que, né, como fala, motivação, o motivo da ação, ele é interno. Para mim, ele é totalmente interno, né? Porque parte da minha visão, daquilo que eu espero para mim e para o outro, e cabe a mim, enquanto líder, incentivar, né? Estimular, apoiar. Nem sempre eu particularmente acho que eu nunca consegui motivar alguém, né? Isso eu particularmente vejo que isso é interno. Posso estar completamente errada e aproveito e peço opinião e ajuda, né, sua e de meus colegas assistindo. Mas o motivo vai partir sempre de mim, né? Porque às vezes o meu objetivo é diferente do seu, né? Então, assim, mas eu acho que eu posso sim, numa troca com você, poxa, te incentivar e acabar também recebendo de ti esse incentivo para eu olhar com outros olhos, para de repente seguir numa outra direção, porque né, nessa troca eu posso não estar vendo algo que você chegue ali e fale assim, olha, esse aqui não tá legal, poxa, obrigada, eu não tinha notado isso, né? Então, assim, eu acho que essa troca é importante e para mim faz todo sentido, sim, como você tinha comentado. O que acontece, né? Quando esse relato do incentivo, né, que você colocou aí, é motivar, porque assim, eu estou te motivando a ter um outro olhar, né? Agora, claro que agir de fato, fazer a segunda parte da palavra, né, que é o agir, a ação, é você, né? Não vai ter jeito, eu posso falar 1000 coisas para você, para te incentivando, você concordar com todas elas, já te dei motivos para você agir. Mas se você, de repente, der 2 passos ali, chegar na esquina, encontrar com outra pessoa que fale outra coisa completamente diferente, e se a pessoa for uma pessoa suscetível, ela muda tudo aquilo que ela pensou há 2 passos atrás e vai para aqueles 2 passos da frente. Então, a ação vai ser você, né? Mas, assim, quando a gente, enquanto líder, fala essa questão da motivação, né? Eu vou motivar meus colaboradores a alcançar a meta, né? Na verdade, eu estou incentivando, eu estou mostrando para eles motivos para eles agirem. Mas o agir, de fato, a ação, de fato, é com a pessoa. Eu posso dar N motivos, né, colocar várias perspectivas, mas se aquelas perspectivas não forem de encontro, e aí a gente volta lá no comecinho, quando eu falei de você conhecer os seus colaboradores. Porque quando você conhece as pessoas com as quais você trabalha, você sabe os pontos certos que você, ou alguns pontos, que você consegue atingir, né, que você consegue chegar e falar. Se eu for nesse caminho aqui, eu vou alcançar fulano. Se eu for por esse aqui, eu vou alcançar ciclano, né? Porque nem... Oi? Sim, bacana, exato, concordo. Porque nem todo mundo, pra mim, uma coisa que motiva você falar pra mim assim, olha, o pessoal que bater a meta, sei lá, que alcançar o resultado, vai ganhar um curso lá na Infinet. Aqui tem a Infinet. Na Infinet, um curso de gestão de mudança na Infinet. Eu vou correr loucamente para alcançar esse resultado, coisa que de repente para você é mais interessante que a premiação do alcançar resultado seja uma outra coisa porque você está num outro momento. Então, estou falando aí de repente uma premiação, alguma coisa desse tipo. Então, eu entendo que a ação no final vai de acordo com aquilo que você tem de objetivo e eu, enquanto líder, conhecendo meus liderados, boto numa balança e chego quase que no denominador comum, né, de discurso, para poder conseguir alcançar isso aí. E outra coisa que eu acho que a gente precisa motivar nos nossos colaboradores, para a gente encerrar aqui, é a questão de ter uma visão mais aberta, né? As pessoas têm uma visão muito fechada. Eu trabalho com isso, eu só vejo isso, eu só busco isso. Nós, enquanto liderados, temos que buscar outras coisas, né? Abrir a nossa mente, ver coisas que agregam para aquilo ali, para aquilo que a gente faz, e incentivar os colaboradores a também fazerem isso, né? Buscar conhecimentos que podem agregar para aquilo que ele faz, mas, por exemplo, eu trabalho na área de saúde, mas se eu vou estudar saúde, não vou estudar mais nada que não seja de saúde, não tem nada no paralelo que possa agregar para isso. Entendeu? Então, assim, abrir essa mente e motivar, abrir a nossa mente enquanto líder e motivar ou incentivar os nossos colaboradores a ter essa mente aberta também. Eu costumo dizer, Fabiana, que é 50-50, né? É 50% da minha parte como líder ou da parte da empresa, né? E 50% do colaborador. Aí fica no equilíbrio legal.
Quando falta de um dos lados, às vezes a pessoa não tem motivação, ou porque ela está trabalhando numa área que ela não gostaria, ela tem alguma frustração ou algum problema pessoal, alguma coisa que está interferindo naquela motivação dela, e isso reflete na produtividade, né? Sim, E a empresa às vezes não consegue alcançar esse percentual que falta, né? Ou nunca vai alcançar, não é possível alcançar. Então, para ter o equilíbrio, eu acho que é 50-50. A empresa ela tem que trabalhar algumas questões que valorize o colaborador, né? Que traga ele junto e tal, porque a nossa vida não é só corporativa. Nós temos também anseios, né, e desejos. A gente tem vida pessoal também, uma vida fora da empresa, né? Só que a vida está fora da empresa, mas ao mesmo tempo está junto. É isso que a gente precisa entender. Quando a gente fala no atendimento humanizado, né, do RH, da visão humanizada da empresa em relação a isso, porque nós estamos lidando com pessoas, não estamos lidando com máquinas, né? Então as pessoas têm família, têm filhos, têm questões pessoais e tal. E isso reflete na produtividade quando a pessoa está na empresa. Então a gente precisa encontrar esse equilíbrio, né? Então quando se fala em motivação, tem gente que fala assim, mas não adianta eu fazer isso ou aquilo se o funcionário também não tem a outra parte. Eu me lembro de uma empresa que eu fiz consultoria, que o gerente me ligou desesperado porque a equipe dele não produzia e vivia brigando entre si, tinha muitas rixas, muitos problemas. Acho que até falei isso numa outra aula. Tinha muitos problemas entre si, e aí ele achou que ele, nivelando, olha a cagada que ele fez. Ele igualou o salário de todo mundo, colocando o salário lá em cima, né? Muito acima do mercado, e ele achou que isso ia ser um fator de motivação para os funcionários. Aí ele estava desesperado, porque ele fez isso, botou a folha de pagamento dele lá em cima, e um problema que era difícil de retroceder. Se você aumenta o salário, você não pode reduzir depois, né? E como é que ele ia fazer para resolver isso? Aí chama uma consultoria, né, para resolver um pepino desse tamanho, né, que fez... Deu muito trabalho para a gente resolver essa questão, né? E o propósito dele não foi atingido, que era... Ele achava que o aumento de salário e igualar o salário ia dar aquela ideia de igualdade entre eles e acabar com os problemas entre eles, a confusão, e não funcionou. Né? Porque ele estava naquela visão de que a recompensa financeira era o que ia resolver, exatamente, né, a questão, e não é. E não é, né? Então a gente precisa pensar desses dois lados, porque tem empresa também que não tem nenhuma ação e acha que o cara tem que produzir, dar o melhor de si, mas cadê a parte da empresa? Não tem, né? Então a gente vê muito isso também, né? No passado a gente tinha muito esse conceito, né, de separar o pessoal do profissional. Por isso até que foi lançado aí o RH humanizado. Porque era assim, você deixa a sua vida pessoal do lado de fora, aqui dentro você é profissional e acabou. E a gente já entendeu há muito tempo que não funciona. Você tem que ser sua família, tem seu filho, você tem uma situação. Você não deixou de ser aquela pessoa. É óbvio que você tem que fazer uma separação no sentido de... Tem limites, né, gente? Tem limites. Mas assim, você não deixou, eu tô com meu filho na escola, ele vai embora meio-dia e eu quero monitorar se ele vai chegar em casa. E qual o problema de você fazer uma ligação, de você mandar uma mensagem para saber se a criança chegou em casa ou não? E a empresa entender isso e a empresa não criar problemas com isso, né? A gente no passado tinha empresas que a pessoa não podia trabalhar com celular. Né? Não pode usar o celular enquanto você está trabalhando. Quer dizer, você corta toda e qualquer comunicação da pessoa com o externo. A não ser que ela trabalhe numa área em que o celular influencie de forma de periculosidade, etc, faz sentido. Você tem que avaliar isso. Ou é só uma forma de você prender o funcionário, né? Meio que quase uma coação.
Então, assim, o que a Dani falou, a empresa ela precisa fazer a parte dela, mas a gente entende também que se o colaborador, né, se a pessoa em si, ela não buscar estímulos, né, dentro dela e ela olhar aquelas coisas que estão sendo feitas por parte da empresa como coisas positivas para que ela possa, né, se alavancar, crescer, melhorar, mudar, enfim, os esforços ficam sendo invalidados. Mas a gente precisa sempre estar buscando, né? E essa questão do reconhecer, essa questão do reconhecer no sentido de reconhecer enquanto pessoa, valorizar, né? Na verdade, não é a motivação na questão da valorização da pessoa é o que faz toda a diferença, né? Na hora que ela vai se desenvolver. E a gratidão, né? A gratidão, o elogio, né? O funcionário faz uma coisa legal, você, né? Dá elogiar, né? E fala, poxa, que legal e tal, uma compensação, um prêmio, né? Por Essa ter questão do feito elogio aquilo. é bem importante, porque muitas vezes tem líder que não tem a capacidade de elogiar um trabalho, né? Mas e agradecer, né? Tem gente que pensa assim, porque é o líder, não precisa agradecer, não precisa pedir perdão. Às vezes a gente é humano, como líder a gente pode cometer um erro, uma falha, né? Mas acho que porque é líder não pode pedir perdão, isso é uma coisa assim que é humilhante e tal, mas não é, né? Se você cometeu um erro, qual é o problema chegar, não, realmente eu cometi uma falha, não deveria ter falado desse jeito, não deveria ter feito isso, você me desculpe e tal, né? Qual é o problema? É o que a gente falou, né? Tem a ver com essa questão também muito da característica da pessoa, né? Da personalidade. Porque quando é uma pessoa muito arrogante, muito vaidosa, ela vai ter dificuldade de ter esses comportamentos, né? Essa questão do agradecer, porque ela entende que se eu contratei você para fazer isso, você fez isso, tá tudo certo, eu não tenho por que te agradecer. Só que ela não entende que quando ela agradece, quando ela elogia, no momento certo, pelo motivo certo, ela está reconhecendo aquela pessoa enquanto profissional e ela está mostrando para os demais da equipe assim, aqui tem reconhecimento, aqui eu consigo enxergar vocês enquanto pessoas, não é só produção e ponto final. Se você tiver uma sensibilidade para entender isso, a coisa roda muito melhor, né? O líder consegue ter uma equipe mais coesa, mais fechando com ele. Então, gente, para encerrarmos aqui, ferramentas. Eu trouxe, né? Eu falei com a Dani, vocês vão receber um material de apoio onde tem os prints, né, dessas ferramentas, algumas matrizes, e aí vocês conseguem ver a estrutura, tá? Mas essas ferramentas, elas te ajudam tanto na condução, na gestão de pessoas, quanto de processos. Por quê? Checklist, por exemplo, é uma ferramenta de controle das atividades. Checklist, matriz RACE, cronograma de atividades, eles basicamente são controles de atividades e de processos. Mas a gente vai trabalhar com controle, isso não engessa, né? Porque a gente tem a ideia de controle, né? Estou engessando, estou voltando para o passado, mas não é. Na verdade, você está tangibilizando aquilo que você fala que a pessoa precisa fazer. Você está colocando numa planilha quais são as atividades, quem é o responsável, qual é o prazo de entrega, né? Para aquelas tarefas que são comuns a todos, dividindo por tarefas que são específicas para cada um. Tem aquelas que acontecem ao longo do período, tem aquelas que são ocasionais, como uma atividade X específica, precisa ser tratada naquele momento. Né? A gente tem o gestão à vista, que normalmente é comum a todos, normalmente é um quadro. Esse quadro de gestão à vista, eu coloquei um exemplo, mas ele pode ser usado também até mesmo como um quadro de resultados, quando você coloca lá o andamento das metas que estão sendo atingidas. Né? Hoje o pessoal está usando muito com post-it para ficar colorido, né? Para dar aquela ideia de participativo, de menos coisas no computador e coisas mais, aí volta de novo a coisa do humano, né? Coisas mais feitas à mão, enfim. A gente tem aqui as reuniões colaborativas baseadas nas ferramentas ágeis, que é o Kanban e o Scrum, que também são ferramentas que usam os post-its. Aí a gente tem aqui reunião colaborativa, né? Não sei se isso
simples, né? Para algumas pessoas isso é simples de fazer, para outras não. Normalmente o pessoal dá aquela reunião já no modelo padrão, e aí é uma forma de vocês aí pesquisarem mais a fundo como dinamizar as reuniões e tornar as reuniões mais atrativas e mais eficazes no sentido de trazer o seu colaborador para você e ele contribuir de fato, né? Não ficar só assim, alguém tem alguma coisa para falar? Não, gente, vamos dividir esses grupos aqui. Eu tenho X problema. É você levar um problema para a equipe, tá? E pedir a eles sugestões. E aí eles vão descrever essas sugestões. E aí vocês vão dividindo isso em etapas e vai, esse grupo aqui é do post-it rosa, colou lá, o grupo do post-it amarelo, o grupo do post-it azul. Então, eles vão colaborar para trazer uma solução para o problema. Estou falando problema, mas pode ser também para uma sugestão de um novo produto. Aí vai de acordo com o negócio, vai de acordo também com o tipo de equipe, né? Eu gosto muito de reuniões onde você faça dinâmicas, né? Eu gosto muito que se use também estudos de caso nas reuniões. Eu acho que é importante porque você leva o colaborador a pensar, né? A gente precisa de pessoas com uma mente pensante e ativa, né? Que esteja sempre pensando, esteja sempre colocando as coisas em prática, não só aquela pessoa que é responsiva, né? Eu falo para você fazer, você vai lá e faz. A gente precisa de pessoas que, de fato, pensem e lancem ideias e tenham agilidade de pensamento. A agilidade de pensamento é extremamente importante no mundo de hoje, né? Como a Dani bem colocou agora há pouco, né? As demandas vão chegando, equipe reduzida, um monte de coisa para fazer. Precisa de pessoas com agilidade de pensamento, pessoas que chamem para si a responsabilidade quando tiverem que fazer alguma coisa, não aquela pessoa que fica, só quando o meu gerente chegar ou só quando o meu supervisor chegar que a gente vai resolver isso. Né, devido às proporções, devido à autonomia que ela tenha e, óbvio, quando o seu processo é claro e é desenhado para dar base também para o colaborador poder agir. Coloquei a ferramenta do Canva para diagnóstico de processo, né? Existe o Canva e o Canvas, né? Então você pode usar para poder fazer o desenho de processos e diagnosticar o seu processo. E o Trello para gestão de feedback. O Trello é um programa de fato. Tem versão gratuita, tá? E você consegue fazer lá, armazenar feedback, gerenciar períodos de feedback. Eu não coloquei feedback aqui nessa nossa conversa de hoje, porque eu sei que vocês tiveram uma aula e vão ter também mais algumas coisas sobre feedback, então para não ficar aí redundante, a gente acabou não colocando, mas a ferramenta, o programa do Trello, ele é interessante para isso. Tá? E aí eu coloquei o print no material de apoio para que vocês consigam visualizar, né, essas ferramentas, né? E aí, dentro da realidade de vocês possam adaptar e colocar em prática. Tudo isso aqui é feito no Excel, as matrizes, o checklist, o gestão à vista você consegue fazer no Canva, você consegue fazer no próprio Word, porque é um quadro, é uma tabela dividida em 4 partes. Então, você consegue fazer a reunião colaborativa, tem o Kanban e o Scrum, e aí a reunião colaborativa ela tem muito a ver com a personalidade do líder, né? E com as devidas responsabilidades da equipe. Talvez você não consiga implementar no primeiro momento, mas ao longo do tempo você consiga fazer uma reunião já mais colaborativa. De repente, você vai fazer uma reunião colaborativa não usando especificamente essas ferramentas, mas você já consegue ter ideias de como fazer a sua equipe ser mais participativa na reunião. E aí lançar um problema e pedir para eles resolverem. Ou lançar um projeto e pedir para eles sugerirem alguma coisa. E aí dá tempo, né? Tudo tem um timezinho para você usar, senão você vai ficar o dia inteiro em reunião. Né? Quando você fala de colaboração, principalmente porque você vai precisar, e aí a gente volta a motivar, né? Incentivar, motivar o pessoal a falar. Se a cultura, né, daquele lugar não é uma cultura de tanta participação, é mais de ouvir, de receber, do que propriamente de expor. Tá? Então essas são as ferramentas que eu sugiro, eu uso. Né? O checklist de ferramenta, o modelo que eu coloquei foi um modelo que a gente criou. O cronograma também, eu acho importante essa questão do prazo, porque senão as coisas ficam muito a perder de vista e aí essa questão do líder que ele delega, mas ele precisa acompanhar, e aí ele precisa de prazo, ele precisa entender quem está fazendo o que, aonde, como, para ele não ficar perdido, tá? Alguém já trabalha com essas ferramentas, conhece? Acredito que sim.
Alguma delas, pelo menos. Conheço sim. Oi? Oi. Conhece? Já usei o Oi. Trello algumas vezes. Já usou o Trello algumas vezes e foi Já tranquilo sim. para você? Funcionou? Foi sim. Funcionou. Ah, beleza. Então, o gestão à vista eu gosto, eu acho ele interessante, mas o gestão à vista ele é um quadro mesmo, né? E aí você pode colocar exposto lá os resultados ou colocar atividades, né, para execução. A gente só tem que ter cuidado com tudo que fica exposto, né, gente, em áreas comuns a todos ou comuns à equipe, com o que é colocado para a gente não expor nenhum colaborador, como questões de resultado, essas coisas, e ao invés de aquilo ali virar uma ferramenta favorável, virar um ofensor, né, do colaborador se sentir mal ou coisas do tipo, a gente tem que ter cuidado com a informação que é colocada. Isso é uma orientação que a gente coloca, porque principalmente quando a gente começa a usar as ferramentas, a tendência é a gente, né, se equivocar em alguns momentos. Então é importante. Bom, por hoje é só. Quero agradecer a vocês pela oportunidade, agradecer a Dani pela oportunidade, agradecer a vocês pela paciência, pela participação, né? Coloquei o meu obrigada para vocês, que eu acho que vocês estão vendo, e o meu Instagram, caso vocês queiram me seguir. Muito obrigada. Diminuir aqui, vou voltar aqui. Vocês estão me vendo já de novo? Sim. Não, já? Na tela grande não, é só na... Peraí, deixa eu... Agora sim. Voltei. Tô aqui, gente. Eu não sou alta, mas eu tô aqui. Então, eu tenho problema com esse negócio de Amanda, quando eu tava, você não tava. Tava? Você chegou um pouquinho. Eu cheguei bem depois, desculpa. Não, eu fiquei a ler aqui, aí eu lembro. Né? Aí eu fiquei. Não, beleza. Inclusive, eu até cumprimentado, então, mas não respondi para tentar não atrapalhar muito, porque eu já falo muito nessa Dani, então assim, eu tô me conter. Você é do meu grupo que fala beça? Porque eu sou do grupo que fala beça, né? Eu falo bastante, então eu tô tentando me reeducar aqui, segurar a minha onda um pouquinho. Né, Dani? Bom, vocês gostaram? Gostaram? Foi bom, né? Muito. Quero conhecer vocês, espero ter agregado para vocês. Estou à disposição de todos, tá? Eu vou colocar lá no grupo o material complementar que a Fabiana está compartilhando, tá bom? Tá bom. Ok. Obrigada, gente. Tá bom. Deus abençoe. Beijo, gente. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.